Olá pessoal, me chamo Fabrício De Fávero, esse é meu canal, um canal que a gente fala sobre finanças de maneira simples e descomplicada. Já até virou um bordão nosso, né? Mas é assim que a gente gosta de tratar aqui. Além disso, a gente fala sobre temas sobre liderança, mentalidade financeira, um pouquinho sobre tudo que a gente precisa apertar os nossos parafusos para poder crescer na carreira e também ter uma vida financeira estável e produzir assim um bom patrimônio. A gente está numa série de vídeos, nesse ano eu contei abertamente a minha história pela primeira vez, falei tudo aquilo que me envergonhava falar. Não perca, se você não viu esse vídeo, volta lá e vê esse vídeo, vai ficar aqui para vocês ver qual é ele, onde eu falo sobre a minha vida e depois eu explico no vídeo seguinte, que é o vídeo passado, o plano, como eu saí da vida que eu tinha naquele vídeo para a vida que eu tenho hoje, que garanto, ela é razoavelmente muito melhor, tá bom? Para sair dessa vida, a gente aplicou os princípios financeiros e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Na verdade, a gente já falou dos princípios, para quem lembra é 70, 10, 10, 10, com os princípios da prudência, princípio da doação, o princípio do desprendimento, na verdade, né, podendo doar, o princípio da abundância, que você pode torrar um pouquinho, e o princípio da posse, que a gente deve pagar a si próprio e tudo mais. Hoje a gente vai falar sobre o princípio da prudência. É a primeira parte do plano e a gente vai entender como fazer isso. Mas antes, vamos rodar nossa vinheta para a gente começar, Nuno? Ah, desculpa, foi mal, a gente não tem vinheta, né? Desculpa aí. Volta então. Agora então a gente vai falar sobre o princípio da prudência e brincadeiras à parte, é o princípio mais importante. Porque se você consegue controlar a sua vida com 70% do que você ganha, realmente você vai ter uma vida financeira impecável. Eu vou lhe mostrar por quê. Fala nisso, você sabia que somente até 70% deve ser destinado à sobrevivência? Se não sabia, isso é muito importante. Hoje vai mostrar aqui alguns exemplos práticos com outras rendas. Mas então, para começar, vamos fazer a definição de prudência. O que é prudência? O que diz o dicionário? Vou ler aqui para a gente, então. Prudência é virtude que faz prever e procura evitar inconveniências e os perigos. Cautela, precaução, ponderação, sensatez. Resumindo, pessoal, prudência significa tomar decisões financeiras para garantir que as suas necessidades básicas, eu estou falando financeiramente falando, sejam supridas sem comprometer grande parte do seu orçamento, né? Então, as despesas básicas devem estar controladas. Isso é importante. E, Fabrício, vamos então começar a, como a gente brinca aqui, esmiuçar esse 70%? Vamos lá, o que são as despesas básicas e como eu devo separá-las e descobrir quais são, né? Despesas básicas, anota aí, tem moradia, alimentação, transporte e umas contas fixas. É basicamente isso, pessoal. Vamos lá, moradia, aluguel, financiamento, seu condomínio, dependendo da forma que você mora. Alimentação, supermercado e alguma alimentação essencial, né? Transporte, combustível, transporte público e contas fixas. Você já deve saber elas, energia, água, internet, os streamings, hoje já fazem parte do nosso dia a dia, também são importantes. Ah, Fabrício, mas tem contas que não são fixas e tal, como farmácia, é um exemplo, né, que é importante. Se você já tem corriqueiramente uma conta, tipo eu, que sou pai recente novamente, segundo filho, que agora é uma menina, na verdade, precisa sempre estar comprando a fralda, não é verdade, pessoal? Só quem é pai sabe o que eu estou dizendo. Então, eu já tenho uma ideia de que farmácia precisa entrar nesses custos, então pode ser alimentação / saúde, tá? Dentro das contas fixas, também pode ter uma parte de saúde, que é plano de saúde, e aí vai depender do seu orçamento e de quanto você ganha. Estou indo mesmo para a mais básica de todas, ok? Então, primeira coisa importante, anota aí. Aprenda a anotar tudo. Fabrício, tá dizendo para eu anotar, que é para anotar? Exatamente. Você precisa anotar os seus gastos, pessoal. Isso é muito importante. Infelizmente, quem não controla o dinheiro é controlado por ele. Eu sempre costumo dizer isso aqui. Isso precisa ficar claro para você. E tudo na vida é assim, ou você controla ou você é controlado por isso. Olha, estou vendo televisão, não consigo parar. Você está sendo controlado pela televisão que você não, né? Estou brincando aqui, né? Um vício, né? Para não usar vícios mais pesados ou coisas assim. Então, ou você controla algo, ou você é controlado por algo, e da mesma forma é assim com o dinheiro também, tá bom? E começar a anotar os seus gastos vai te incomodar
no começo, vai te fazer ter uma sensação complicada, mas isso vai fazer toda a diferença para quem busca liberdade financeira, tá bom? Então, muito importante você entender isso. Vou mostrar aqui um gráficozinho simples, né? O famoso gráfico de pizza, onde você vai ver assim, você tem um orçamento todo 70%, ou seja, é muito grande. Por que quando a gente fala viver com 70%? Não consigo. Mas peraí, grande parte do seu orçamento está lá para você viver disso. Concordam comigo? E é para isso que a gente vai fazer. E vamos dar um exemplo aqui. Ah, Fabrício, a minha renda familiar é de R$5.000. Então, o que você diz por renda familiar? Renda da marido, esposa e filhos, por exemplo, tá? Isso que a gente trata como renda familiar. Fabrício, a minha renda familiar é abaixo disso. Vou dar um exemplo. 2 salários mínimos na casa de uns R$3.000. Dá para fazer isso? Dá. É realmente mais difícil, mas dá. Só que o seu padrão vai ficar cada vez menor. Deixa eu lhe incentivar outra coisa. Se você tem seu trabalho fixo de um salário, sua esposa, enfim, tem mais de um salário, são R$3.000, eu vou incentivar você a fazer uma renda adicional. Por que não? Sempre, todo mundo consegue fazer R$300, R$500 de renda adicional, né? Às vezes fazer um Uber, eu não tenho carro. Não, você pode alugar o carro, fazer um trabalho ali nos fins de semana, à noite, e juntar lá mais R$1.000, R$1.500, R$2.000 e completar uma renda de R$5.000. Hoje é uma realidade uma renda familiar de R$5.000, é possível. Não estou dizendo que é fácil, mas é possível. Uma renda familiar onde você tenha os dois juntos aí, somando aí uns R$5.000. Então nós vamos falar nesses números, tá bom, pessoal? Então vamos lá, para uma família, vamos exemplificar aqui, de R$500, 70% significa que você precisa viver com R$3.500, ok? Então, desses R$3.500 que você está vendo aqui, como você vai dividir isso? Moradia, até R$1.500, anota aí. Alimentação, até uns R$1.000. Transporte, R$500. E contas fixas, R$500. Isso é um exemplo, tá, pessoal? De uma renda familiar aí de R$5.000. Veja bem, uma pessoa que ganha R$5.000 não pode pensar em morar, pessoal, de renda familiar, desculpa a sinceridade, num imóvel cujo aluguel custa R$2.500 aluguel em condomínio. E isso vai comprometer muito o seu orçamento, muito. O que é o ideal de moradia? Você pegar a sua renda familiar e o custo de moradia não ultrapassar os 30%. O ideal até uns 20%. Tá? Então, por exemplo, se você conseguir um aluguel de R$1.000, é perfeito. Ah, Fabrício, mas o apartamento é pequeno, tem um filho. Gente, aprenda. A vida tem que ser simples por um tempo para que depois ela deixe de ser simples. É assim a verdade que tem que ser. E essa verdade é um pouquinho dura, mas é verdade. Tá bom? Contas fixas. Poxa, a gente falou agora aqui das contas fixas, né? Energia, uma economia, água, internet. Tem que ser uma internet barata, não adianta ser uma internet cara, streaming. Aí você olha o cara que ganha R$5.000 de renda familiar e diz, não, mas streaming é barato, então eu só tenho Netflix, a Amazon, a HBO, a Disney, o Paramount, tem mais um bocado aí, não tem, pessoal? Apple TV e o Star Plus, só esses. O coitado, se passar uma vida, não consegue ver o ano todinho, não viu todos. Pessoal, não precisa disso, pessoal. Não precisa, sinceramente. E aí, se você tem algum irmão, alguém da família que topa rachar, você pode ter a Prime lá, que é mais barato, por exemplo, né, na Amazon, e racha lá os dois e fica mais barato. Não precisa. Você precisa ter um desse? Precisa, sim. Eu acho que é importante você ter esse momento de lazer, de descontração. Mas você precisa ter pé no chão, não precisa ter todos esses streams. A gente vai falar um pouquinho mais ali sobre isso, tá bom? Vamos falar agora num exemplo de renda familiar de R$10.000. Como seria essa divisão? Fabrício, de renda familiar, pode viver com um apartamento de R$1.500? Se o cara tiver uma renda familiar de 10 mil? Claro que pode, não tem nenhum problema. Melhor para você. Mas, na prática, a gente está dizendo aqui, moradia, R$3.000. 10% da renda total. Vocês estão entendendo? Ou 40 e tantos, quase 50% dos 70%. Por quê? Porque se você ganha 10 mil, você tem que viver com 7. Então, se você gasta 3, te sobram 4 mil. E como ficaria o resto das divisões? Aí, 2 mil para alimentação, R$1.000 para transporte e 1.000 para contas fixas. Vamos falar assim. Então, mesmo com uma renda maior, a ideia
é você manter ali a sua proporção para ter um orçamento saudável e para que você não sinta essa dor. Isso é muito importante, tá, pessoal? Isso, as pessoas, quando querem mudar de vida financeira e às vezes vem de um descontrole maior, elas querem secar tudo que pode esse orçamento e viver muito apertado talvez, mas isso não é legal. A verdade é isso, você não vai se sentir bem, não vai aguentar por muito tempo, é como aquela pessoa da dieta. A pessoa está muito acima do peso há muito tempo e aí ela busca, eu quero uma dieta radical e ela para de comer tudo, do dia para a noite, e daqui 2 meses ela secou, deu uma secada boa, daqui a pouco come 3 vezes mais, engorda 3 vezes mais porque não aguentava. Não precisa ser assim. O ideal não é o quê? O que os nutricionistas falam? Né? O que as pessoas da área da saúde falam? Vai mudando seus hábitos alimentares, vai mudando seus hábitos de atividade física. A mesma coisa aqui, vamos mudando nossos hábitos de habilidades financeiras, vamos chamar assim, tá bom? Isso é muito importante. Então, se você tem esses ganhos e vive com menos de 70%, por exemplo, Fabrício, olha, eu ganho 10 mil reais, mas eu não preciso de 7 mil para viver, eu preciso de 5.500, eu tenho aqui minha conta arrumada, preciso gastar os 70, não faça isso, por favor, ok? Você está ótimo. O princípio da prudência, ele diz que você precisa viver com, vou escrever bem grande, até 70%, ok? De novo, até 70%, não é com 70% necessariamente, tá bom? Então, dito isso, pessoal, nós vamos falar aqui um pouquinho como controlar e como ficar dentro dos 70%. Anote aí que são alguns passos importantes, são 3 passos na verdade. Passo número 1, eu já dei a dica antes, anote todas as despesas fixas. Você vai saber aquilo que você gasta. Fabrício, eu ainda não sei quanto eu gasto com alimentação, não tem problema, mas você sabe quanto é a internet. Fatura de luz, você pode olhar as últimas 3 e fazer uma média, né? Ter mais ou menos uma noção. E por aí, e assim por diante. Anota tudo, aluguel, conta de energia, supermercado. Se você não sabe, você começa a anotar agora. Pega esse mês, anota, veja quanto gastou e aí começa a entender para ver se você consegue viver nesse custo de vida. Porém, se tu sabes quanto você ganha e tem o modelo, o planozinho que a gente colocou aqui, você sabe que com 5 mil você pode gastar R$1.000 lá de alimentação, por exemplo, que vai dar certo. Fabrício, mas com R$1.000 eu não como muito de iFood. Aí tem que segurar o iFood, gente. Ou fazer uma rendinha adicional para poder comer o iFood. Infelizmente, é assim, o problema não está, vamos dizer assim, está na sua gestão financeira, não está no quanto você ganha ainda. Você está querendo viver um padrão maior do que você deveria, tá bom? Então, conhecer os seus gastos é o primeiro passo e é o passo 1. E você pode anotar isso num papel, num caderninho, mas o ideal, pessoal, todo mundo é mais tecnológico. Uma planilhazinha de Excel, sabe? Uma planilha simples de Excel. Eu vou até falar a verdade para vocês. Eu tenho pensado muito se eu não devo construir uma planilha para vocês que aplique os princípios, que você coloque todas as informações e fique mais fácil. Bem simples, tá, pessoal? Porque coisa complicada já tá cheio de gente aí fazendo. Tenho pensado muito em vocês e o que eu posso ajudar. Espero que eu pense bem nisso e depois possa trazer algo aí para vocês, um presente para vocês, uma planilha que você administre baseado nos princípios. Ah, Fabrício, por quê? Você não tem uma planilha? Na verdade, não, porque eu comecei a administrar em 2011 com planilha até 2013 e em 2014. Eu vou botar um exemplozinho aqui, é um app que eu uso, um app simples, muito antigo. Já tem 10 anos que eu uso ele e eu me acostumei e gosto da maneira que eu faço a minha gestão em cima desse aplicativo, tá bom? É um aplicativo, antes que alguém me pergunte, não tem nada demais, talvez nem seja tão bom hoje, mas eu gostei na época e nunca mais quis mudar, chama MoneyCare, ok? Falamos do passo número 1, anotar. Ah, deixa eu falar uma coisa importante do passo número 1. Graças a Deus a gente cresceu, construiu algum patrimônio e tem uma liberdade financeira. Não digo uma liberdade, mas tem uma independência financeira bem boa. Na prática, muita gente deve se perguntar, o Fabrício ainda anota os próprios gastos dele? E se ele sair para comer e comer um cachorro quente, ele não vai anotar. Pessoal, eu anoto até hoje. São 13 anos anotando. Faz diferença eu anotar, se eu fizer uma compra de 100, 200, 300, 500 reais, até R$1.000, não faz diferença no meu orçamento e no meu patrimônio. Mas eu anoto até hoje, porque virou um hábito e porque é importante. Vocês entendem?
É como se você dissesse, malhei, 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 cheguei no corpo que eu queria, e agora? Ah, não, agora eu volto a comer um monte de besteira. Não preciso mais ficar cuidando da minha alimentação, tá bom? Isso é muito importante, não importa quanto você ganha, continue a anotar sempre. Vamos para o passo número 2? O passo número 2 é, você já entendeu quanto ganha, entendeu os percentuais e precisa identificar os excessos e se há necessidade de algum corte. Talvez você vai olhar e dizer, nossa, eu não preciso cortar muito. Pequenos ajustes, ou então eu não preciso nem cortar, já vivo com menos e nem sabia. Eu sempre guardo dinheiro, não sabia, mas quando fui olhar aqui, não vivo com 70%, vivo com 55% do que eu ganho. E por aí vai. Então você precisa identificar se tem excessos, ok? Dentro da sua vida. Então, tem excesso? Procure primeiro nas contas altas. Eu dei uma pincelada aqui antes. Conta como aluguel. Ela é muito importante, pessoal. Não deixe ela passar de 30% do seu ganho. Não deixe. Sabe, aluguel é a sua maior conta, o maior peso e talvez ele pesa muito, pode pesar muito no seu orçamento. Se você estiver gastando muito em moradia, considera renegociar esse seu aluguel ou quem sabe mudar para um imóvel mais barato. Qual o problema? Não vejo nenhum problema. Ah, Fabrício, eu estou gastando muito com gasolina, transporte, por que não divide com alguns amigos que vão para o trabalho e vocês racham aí o combustível, pegam as caronas? Também dá para fazer. Já vi muita gente falando do meu irmão que ele e alguns amigos para ir para o trabalho, eles se combinavam. Cada dia da semana, um amigo levava, eram 5 pessoas da empresa, cada um ia com um carro uma vez na semana, ou seja, ficava muito melhor para ele, certo? E para os amigos dele. E tem uma história. A gente não tem vinheta, mas tem um quadrozinho, a vinhetinha das histórias, não tem? Solta aí a vinhetinha das histórias, então. Pronto, agora tinha, pessoal. É verdade, essa vinheta a gente nunca mais usou ela, né? Pra quem tá acompanhando aqui a gente. Queria contar uma história aqui que aconteceu, eu não quero estar enganado, foi agora em 2024, início de 2024 ou final de 23. Eu lembro de uma conversa que eu tive com uma gestora do meu time, e o diretor dela falou que não estava bem, ela não estava bem, não sei o que, enfim, fui lá e conversei. E aí vi que ela estava com problemas financeiros. Só que eu sei quanto ela ganha. Você está entendendo? E só o que ela ganha era o suficiente para sustentar uma família. E o marido dela deve ganhar parecido com ela. E aquilo ficou na minha cabeça. E a gente foi conversando, muito sutil, né? Porque eu não tenho liberdade de chegar e perguntar, e aí, tu gasta quanto? Faz o quê? Mas eu vou dizer aqui basicamente o que estava acontecendo. Ela chorou e disse, eu vou ter que talvez me mudar, porque está difícil de pagar as contas e eu não consigo pagar nem meu aluguel. Eu falei, nossa, vida difícil e tal. Aí fui perguntando. Aí descobri que ela morava num condomínio maravilhoso, pessoal, de rico. Mas maravilhoso, que eu não moro, pessoal, não moro de jeito nenhum. E descobri que o aluguel médio lá é algo na casa de 7 mil reais. É muito dinheiro, né? 7 mil reais. De um apartamento pequeno nesse condomínio, baita condomínio legal, né? Uma boa capital do Nordeste aqui do Brasil. E aí, consegui também sondar, e pelo que me ficou claro, ela disse, não, eu não pago esses valores, mas ela pagava, tipo, não lembro direito, imagina que normalmente um apartamento pequeno lá deveria custar uns 7 mil reais, e ela paga 4.800 reais. É barato, né? É muita diferença, não é? Eu também concordo. 7 mil para 4.800, porque conseguiu comprar alugar direto com o proprietário, que era conhecido e não sei o quê. É realmente maravilhoso. E parece um negócio excelente. A questão é que ela estava com problema financeiro. E ela estava chorando, dizendo que não estava aguentando. Vocês conseguem entender isso? E o pior, esse aluguel de 4.800 custava quase 50% de todo o salário líquido dela. Porque às vezes as pessoas fazem uma conta seguinte, eu ganho 10 mil, 10 mil bruto na carteira. Cara, tua conta lá 7 mil é alguma coisa. Você está entendendo? O valor que eu estou falando aqui é sobre o valor líquido. Veja bem, o que você ganha na sua carteira faz bem para o seu ego, só porque o governo comeu um pedaço disso. O que vale é o dinheiro que vem para você. E então, o ideal, pessoal, é você buscar uma moradia que realmente faça sentido na sua realidade financeira. Porque depois, se você tiver que descer um degrau, vai doer demais. Porém, eu encorajo você, se você está com problemas financeiros, a descer um degrau, ok? Outra dica, a gente falou aqui sobre carona, falou sobre aluguel, falar sobre alimentação. A gente está vivendo um momento de inflação. Para quem vive esse momento, pegue seu salário,
Faça as compras do mês, no início do mês com o seu salário. Então, se você separou aí R$1.000, R$2.000, que seja, dependendo do tamanho da sua renda, vá ao supermercado, encha o carrinho, né? Se você tem R$2.000 de orçamento para alimentação, gaste, sei lá, 1.200, 1.300 numa única vez, compre tudo que você precisa passar o mês e os outros 700 vão ficando para comprar o pão, né, de todo dia e aqueles produtos mais perecíveis, frutas, verduras e tudo mais. Então, você precisa meio que se planejar isso, até contra a inflação ela é importante, tá bom? Dito isso, nós estamos indo já para o último passo, que é o passo número 3. Anota aí. Use a regra dos 70% como uma guia fixa. Suas despesas básicas, se suas despesas básicas passam 70%, você precisa reavaliar. O que eu estou querendo dizer nisso? Fabrício, aumentei meu rendimento. Posso aumentar meus gastos? Pode. E aí é que eu quero dizer. Só que não deveria. Ou não deveria nesse começo. E aí algumas dicas são, olha, se você vive com 70% e aumentou a sua renda, você já vive com isso, a dica do passo 3 é o seguinte, tente, se você é feliz, continue com aquilo e deixe sobrar esse dinheiro para o próximo vídeo da próxima semana que eu vou falar sobre as aplicações. Mas se você diz, poxa, realmente é um sacrifício viver aqui nesse 70, eu quero ter uma folga, minha sugestão é, espere 3 meses antes de aumentar. Force um pouquinho a barra. Veja bem, você ganha 5.000, pode gastar 3.500. E aí seus ganhos foram para 7. Fique 3 meses continuando gastando com 3.500. Vão te sobrar R$2.000 por mês, você aplica, guarda ali, você já tem R$6.000 rápido e depois você vem para os 70% dos 7.000. Vocês estão entendendo? Então você deixa de gastar nos custos fixos 3.500 e você vai para 4.900. Se minhas contas de cabeça estiverem boas, é isso. Então, esse é o meu conselho. Segure por 3 meses e depois suba. Outro é, olha, eu posso segurar por 3 meses, mas eu não preciso dos 4.900. Eu vou para 4.500 e com 4.500 eu vou estar bem nas despesas básicas. Ótimo, vai te sobrar um pouco mais para você guardar, tá bom? Então, pessoal, basicamente o princípio da prudência é muito simples, só que ele é muito poderoso, né? Se você viver dentro dos 70%, vai garantir uma estabilidade financeira e vai poder focar nos outros pilares. Eu falei num vídeo atrás e quero relembrar aqui. Imagina que você ganha esse valor e vive com esse valor. Se você perder sua renda, parte da sua renda você vai começar a ter um problema financeiro, ter um déficit, pode quebrar. Porém, se você ganha esse valor e vive com esse valor, se você tiver um problema na sua renda, a sua vida ainda não está afetada. Porque talvez você não possa mais fazer cortes daqui de verdade, ou talvez até possa, mas você entende o que eu quero dizer? Isso é por isso que é o princípio da prudência. E é por isso que ele te ajuda a construir uma vida tranquila. E agora que você sabe como aplicar, entendeu o plano, entendeu como se faz essa parte de prudência, entendeu como montar um pouquinho do seu orçamento com base nessa regra, comece a aplicar e deixe nos comentários como é que está o seu dia a dia e como é que você está fazendo para se organizar. Avise se você está conseguindo, tá bom? Obrigado, pessoal, até a próxima semana.